Glória a Deus. Vamos lá, queridos? Quantos estão felizes aqui por estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Que bom que você não viajou, hein? Você está aqui. Alguns eu vejo alguns cantinhos vazios. Alguns irmãos já avisaram que viajariam. Mas que bom que você está aqui, vai ouvir a palavra. Queria que você fechasse os seus olhos aí comigo. Vamos orar, pedir para que Deus nos dê direção e fale com cada um de nós nessa noite de maneira sobrenatural. Amém? O natural nós já temos. Precisamos do sobrenatural do Senhor. Deus, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas diante de Ti. O nosso coração aberto, Deus, para que o Senhor fale conosco. Deus, queremos ouvir a Sua voz. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, paire nesse lugar. Queremos sentir, ó Deus, essa atmosfera diferente, ó Deus. A Tua presença se manifestando aqui nesse lugar. Deus, nós já ouvimos a palavra de tantos homens. Nós queremos ouvir a Sua palavra essa noite, ó Deus. Por isso abrimos o nosso coração. Não queremos, ó Deus, que absolutamente nada tire a nossa atenção. Estamos com o nosso foco em Ti, com a nossa expectativa em Ti. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra, queridos. Eu tenho, quem recebeu os convitinhos aí pelo WhatsApp hoje, quem lembra e sabe o tema da pregação de hoje? Mais ou menos, né? Como é que é, gente? Deus de multiplicação. Nós vamos falar sobre multiplicação. E esse é um tema que tem enchido o meu coração, tem me impactado. E, em geral, quando a gente conversa, hoje, por exemplo, na escola de líderes, nós falamos bastante sobre isso. E algo que eu gostaria que você entendesse também, e que essa verdade possa impactar o seu coração. Qual é o sonho de Deus, queridos? Qual é o sonho do nosso Deus? Essa é a minha pergunta. Quem se interessa por isso? Porque às vezes nós entramos nessa roda, na roda viva da igreja, do trabalho, e a gente começa a vir na igreja, no piloto automático, e às vezes trabalha bastante, canta, está atarefado com muitas coisas, mas tantas vezes nós esquecemos qual é o sonho de Deus, qual é o propósito de Deus. Por que nós estamos aqui nessa noite? Por que Ele nos criou? Por que Ele te criou? Por que você nasceu? Você não é um acidente, você sabe disso. Mas qual é o propósito de Deus para você? Por que você está aqui? Por que você vai acordar amanhã de manhã? Amanhã não, amanhã é feriado, né? Na terça-feira você vai acordar, provavelmente, vai para a escola. O Vinícius falou que não tem aula na terça também, né? Ô Jesus, o aniversário dele é amanhã. Mas na quarta você tem aula, né? Vai para a escola. Você também vai acordar e vai para a universidade ou vai para o trabalho. É importante, mas por quê? A gente tem falado sobre isso. Às vezes a gente acorda, vai para o trabalho, paga imposto, acorda, vai para o trabalho, paga imposto, acorda, estuda, e a gente perde a perspectiva do projeto de Deus para nós. Essa é a pergunta que vai nortear a nossa ministração nessa noite. Qual é o sonho de Deus? O que Deus quer? Qual é o sonho de Deus para mim e para a sua vida? Nós vamos ver, a Bíblia começa falando. O primeiro texto da Bíblia, você pode acompanhar comigo aí lá em Gênesis, capítulo 1, no versículo 1. Vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Querido, você pode imaginar isso? O universo vazio e o nosso Deus começa a montar tudo que nós conhecemos como mundo, como terra, como planeta Terra. E Ele começa a criar tudo. Ele começa a formar tudo. Ele começa a formar tudo e Ele fala, tudo é muito bom. Ele tem um projeto, Ele tem um sonho. Para que Ele cria o mundo? Ele cria tudo isso. E lá depois, Deus criou. E lá depois, no versículo 27, olha só o que diz. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Queridos, olha que bênção, que coisa tremenda. O Senhor cria o mundo, cria e tudo é muito bom. E Ele cria o homem, a imagem e a semelhança dEle. É como se Ele dissesse, vamos criar o homem e a mulher também com a capacidade de fazer, com a capacidade também de ser criador, de fazer outras coisas, e eu quero que eles me adorem. Esse é o propósito de Deus, e a primeira palavra que Deus fala para o homem criado, está lá no versículo 28, e nós acabamos de ler, se resume nessa palavrinha, multipliquem-se.
sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Essa foi a primeira palavra de Deus para o homem. Multipliquem-se, encham a terra. Deus cria o universo, Deus cria a terra maravilhosamente, cria o homem. E a primeira ordem que ele fala para o homem é: multipliquem-se, sejam férteis, encham a terra de uma multidão que me adore, de uma multidão que reconheça quem eu sou, que eu sou o único Deus. Façam isso, eu sou um Deus de multiplicação, vão e multipliquem-se. Esse é o propósito de Deus, o sonho de Deus para o homem, para a humanidade. Mas, queridos, você sabe o que acontece? Todos pecam. E você vai ler a narrativa lá em Gênesis, e o texto conta que o homem cai, o homem peca, e ele é expulso do lugar onde Deus criou para que ele estivesse em comunhão plena, absoluta com Ele. O homem cai, o homem peca e sai desse lugar de intimidade e comunhão com Deus. A separação de Deus vem por causa do pecado. Está pequenininho, Camila? Só um pouquinho, né? Põe um óculos aí. Desculpa, viu, gente? Na próxima eu dou uma aumentada. Mas esse foi um grande problema. E aí o que acontece, queridos? Na narrativa bíblica vem um dilúvio e Deus fala assim: eu vou formatar essa máquina. Eu vou começar do zero de novo. Vou começar do zero. E aí, queridos, vamos lá para o capítulo 9. Olha o que acontece. Você sabe essa história depois do dilúvio. Noé e sua família se salvam. E olha só a primeira palavra para Noé e sua família depois do dilúvio. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, multipliquem-se, encham a terra. Olha que tremendo. Deus cria o homem falha. Deus formata a máquina, vamos começar de novo. Se salva a família de Noé. E quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele ouve de Deus é: multipliquem-se, 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 encham a terra. Vai lá, Noé, vamos tentar de novo. Encham a terra, preguem: eu sou o Senhor. Há uma multidão que precisa me conhecer. E agora vamos começar de novo. Eu sou o Senhor. Multipliquem-se, encham a terra de pessoas apaixonadas por mim. Queridos, mas acontece também um outro probleminha. Você conhece essa história? Deixa eu ver se eu fico aqui. Aí. Ele fala exatamente isso: multiplique-se. Essa era a expectativa de Deus, o sonho de Deus. Mas, novamente, todos pecaram. Todos pecaram. A Bíblia fala da corrupção da humanidade, do pecado do homem, da separação do homem. Mas Deus tem uma nova iniciativa. Ele fala: vamos de novo. E ele chama um outro homem chamado Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 15, no verso 5. Abraão já tinha recebido, primeiro Abrão, depois Abraão, já tinha recebido uma promessa de que ele seria pai de uma multidão, pai de nações. Porém, ele já estava velho, sua esposa avançada em dias, 90 anos. E ele só tinha um filho com uma criada, Agar. E ele, numa crise existencial, começa a conversar com Deus, fala assim: Deus, o Senhor me prometeu multidões, o Senhor me prometeu que eu seria pai de nações, mas eu estou velho e a promessa não se cumpre. Se eu morresse hoje, eu não teria para quem entregaria para um filho de uma serva, de uma escrava. Eu não tenho um descendente meu, eu não tenho um filho, e o Senhor me prometeu que eu encheria a terra, que eu me multiplicaria. E aí esse texto aí de Gênesis 15, o Senhor está falando assim para Abraão, fala assim: cara, sai da sua tenda, você não está entendendo nada. Sai da sua tenda, esse lugar que limita a sua visão, sai da tenda. E olha só o que ele diz no verso 5 aí. Então, conduzindo para fora da tenda, disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor.
Essa foi a palavra de Deus para Abraão. Olha para o céu. Conta as estrelas, se é que você pode contar. Eu sou um Deus de multiplicação, olha só. Você consegue contar as estrelas, queridos? A gente não tem, às vezes, a dimensão do que é a grandeza do universo. Dizem os especialistas, cientistas, que se nós começássemos a contar as estrelas conhecidas pela ciência hoje, apenas as estrelas conhecidas, nós demoraríamos 2.500 anos contando sem parar. Uma por segundo, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2.500 anos sem parar. Sem parar. Você tem noção da imensidão do universo? Talvez não. Eu queria mostrar um vídeo para vocês. Vamos ver se vai rodar aqui. Não. Você coloca, por favor. Peço que também apague as luzes, por gentileza. Queria mostrar para você, querido, a imensidão desse universo. E como o nosso Deus ama a multiplicação. Nós vamos ver aqui círculos saltando. E cada círculo desse é a potência de 10. É o aumento de 10 vezes aquele espaço. E olha só, que loucura, no bom sentido. Isso aqui, queridos. Olha lá, vamos começar com a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, onde nós estamos, o planeta Terra. Onde está Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Olha só a poeira cósmica chegando aí nas beiradas da nossa galáxia. E vai aumentando, e vai aumentando. Vai aumentando. Essa aí é a nossa galáxia, chamada Via Láctea. Nós somos um pontinho nessa galáxia. O detalhe é que existem centenas de milhares de galáxias como a nossa. Esses pontinhos que vocês estão vendo não são planetas e estrelas, são galáxias. São outras galáxias. Não são estrelas. Olha para o céu. Você pode contar? Esses pontinhos aí não são estrelas não, querido. São galáxias. Milhões, bilhões de galáxias nesse universo. Olha a quantidade de galáxias, queridos. Isso não são planetas e estrelas, são galáxias. E cada galáxia tem suas bilhões de estrelas e planetas. Olha isso, queridos. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. O Deus de multiplicação. Olha a quantidade de galáxias, querido. Não são estrelas, são galáxias. Bilhões e bilhões. O nosso Deus é o Deus de multiplicação. É um Deus de multiplicação. E Ele fala para Abraão: olha para o céu, você pode contar? Eu vou fazer de você pai de multidões. O Senhor é o seu Deus, o meu Deus. Pode voltar lá, querido, por favor. É um Deus de multiplicação. É por isso que, quando Ele cria o homem, a primeira mensagem é essa: multipliquem-se. Encham a terra. Encham a terra. Se multipliquem. Se multipliquem. Tem um texto, queria que você já fosse abrindo comigo. Agora a gente vai lá para o último capítulo, livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Apocalipse 7, versículo 9. É um texto que é como se o Senhor mostrasse um retrato, uma fotografia do que Ele já viu. O Senhor, o nosso Deus, o seu Deus não está preso ao nosso tempo físico, nosso tempo terreno aqui. O nosso Deus é o dono do tempo. Ele não está preso no tempo. E aqui nesse texto, em Apocalipse, é como se Ele colocasse um retrato daquilo que vai acontecer. Não é uma coisa que Ele está sugerindo, é uma visão. Algo que vai acontecer. E esse é o sonho de Deus. 7:9, Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas vi, eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse é um retrato, querido, do que vai acontecer. Multidão que não se pode contar, de toda raça, tribo, língua e nação. Uma multidão que não se pode contar. Esse é o sonho de Deus. Isso vai acontecer. Eu quero mostrar para vocês um lapso daquilo que eu quero formar. Eu criei o homem, eu criei multidões para me adorar. E estarão todos ali diante dele dizendo: santo, a ti pertence a salvação. O seu Deus, o meu Deus, é um Deus de multiplicação. A grande pergunta, querido, para mim e para você é: você já faz parte dessa multidão? Jesus é o seu Senhor, seu Salvador? Você vive para Ele e por Ele? A sua única razão de viver, de acordar todo dia de manhã, para estudar ou para trabalhar, é Jesus, se resume em Jesus. É Ele quem trabalha, quem te dá motivação. É Ele quem coloca sopro de vida, sonhos dentro de você. Primeira pergunta: você já faz parte dessa multidão que um dia vai estar diante dele? Amém, querido? Você está lá? Que bom. Eu creio que sim, amém? O Senhor está levantando essa multidão. Agora, outra pergunta muito séria, que é a seguinte: existe alguém nessa multidão, por sua conta, que você levou para essa multidão? Existe alguém que você pode falar assim: tem alguém nessa multidão porque eu levei. Tem alguém nessa multidão, fruto do meu testemunho, da minha pregação. Não basta, queridos, nós sabemos, entendermos que nós estamos no meio dessa multidão. Há um chamado para mim e para você a trabalhar incansavelmente por essa multidão. Porque existe uma outra multidão indo para o inferno todos os dias. E eu e você estamos sentados confortavelmente nos bancos das igrejas. Qual é o sonho de Deus, querido? Qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus é multidões, é multiplicação. O sonho de Deus é ver as nações se prostrando diante dele, declarando: a ti pertence a salvação. Mas esse é o seu sonho também? Esse é o seu sonho? Jesus, lá em João 6,38, ele fala: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é a vontade, querido? Qual é a vontade daquele que enviou Jesus? Qual é o sonho do Deus Pai que enviou o Deus Filho? Qual é a missão de Jesus? Ele diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. O meu Pai é um Deus multiplicador, é um Deus de multiplicação. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a dele, eu vim trazer multiplicação também. Eu vim trazer multiplicação. Eu vim trazer e pregar, fazer discípulos, para que multidões conheçam essa mensagem salvadora de Jesus. Esse foi o ministério de Jesus. Queridos, o tempo inteiro Jesus estava ensinando isso para os discípulos. O tempo inteiro Jesus estava ensinando isso para as pessoas que o seguiam. Quando Jesus pega aqueles 2 pães, dois peixinhos, aqueles 5 pães, ele queria mostrar o poder da multiplicação, o poder de repartir, o poder de quando pessoas estão unidas, colocando os seus dons pequenos a serviço do reino, o corpo ganha forma e começa a trazer multiplicação. Multiplicação de alegria, de salvação, de conversão para o cansado, para o depressivo, para aquele que quer se suicidar. Multiplicação de amor. Esse é o Deus de multiplicação. É por isso que ele reparte o pão e é reconhecido quando reparte o pão. Porque é na multiplicação que a presença de Deus se faz presente. Ele é um Deus de multiplicação. Nós falamos hoje aqui cedo da parábola dos talentos.
O Senhor que vem cobrar os servos, o que ganha 1 talento, o que ganha 2, o que ganha 5. O que ganha 2, o que ganha 5, fala: Senhor, aqui está o talento que o Senhor me entregou, eu estou te entregando o dobro, eu multipliquei o seu talento. Parabéns, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas vem aquele que não multiplicou, que não entendeu o sonho do Senhor. E diz: aqui está, Senhor. Aqui está, Senhor, o talento que o Senhor me deu. Eu também não perdi, mas está aqui, sem multiplicação nenhuma. E o Senhor diz: servo mau e negligente, você não entendeu nada. Eu sou um Deus de multiplicação. Você não entendeu nada. Servo mau e inútil. Você não serve para nada, a não ser para ser lançado no fogo, onde há choro e ranger de dente. O nosso Deus é um Deus de multiplicação. Logo, se eu e você somos filhos desse Deus, esse também, querido, deve ser o seu sonho. Multiplicação. Multiplicar os talentos que Deus te deu. Deus te deu um talento de cantar, querido. Você está multiplicando esse talento. De pregar o Evangelho. De cuidar de crianças, de finanças. Como você tem se aprimorado e multiplicado aquilo que Deus te deu. O seu Deus é um Deus de multiplicação. Mas acima de tudo, nós temos uma grande ordem. Que é essa ordem aqui, Mateus 28, 19, a gente nem precisa abrir, que você já sabe isso de cor. Que diz: ide, fazei o quê? Discípulos, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Querido, presta atenção aqui em mim. Essa foi a última ordem, as últimas palavras de Jesus nessa terra. É o que há de mais importante. Ele diz: vão e multipliquem-se, façam discípulos. O que é discípulo? É quando você ganha alguém, treina esse alguém a ganhar outro alguém. E não se pode contar as gerações que surgem a partir disso. Já tentaram contar, só chegaram na 18ª geração. Porque os filhos são tão numerosos que não se pode mais contar. Esse é o seu Deus, o Deus de multiplicação. Ele quer que você ganhe pessoas, faça discípulo, treine essa pessoa para ganhar outras. Enquanto ele está ganhando outras, você já está ganhando outro. Enquanto ele ganha o outro, esse outro já está ganhando o outro. E querido, isso não tem fim. O reino de Deus invade a terra. O amor de Jesus, esse é o propósito da igreja de Jesus aqui na terra. Esse é o propósito, multiplicação. É por isso que uma igreja que não multiplica, querido, não faz sentido. Deus é um Deus de multiplicação. Já parou para pensar nisso? Como que o ser humano é formado? Uma célula de um homem se junta com a célula de uma mulher. Há uma fecundação. Uma célulazinha minúscula, microscópica, se junta com a outra. Se forma um embrião. Aquele embrião tem milhares e milhares de processos de multiplicação. Um após o outro. E forma um bebezinho. Que vai crescendo, que cresce, se torna um adulto, que agora ele pode se reproduzir também. Já parou para pensar quão profundo é isso, querido? Quão maravilhoso é o seu Deus de multiplicação. Ele fez assim nas plantas. Nós ouvimos ontem lá o Rodolfo Abrantes, né, lá na conferência, o Dunamis, né, Caio, foi bênção. E ele falou uma frase que ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando. Ele falou: você pode contar quantas sementes tem numa maçã ou numa laranja, mas você não pode contar quantas maçãs e laranjas tem numa semente. Profundo isso, né, querido? Você pode saber, contar quantas sementes tem numa maçã, mas você não pode contar quantas maçãs tem numa semente, porque o seu Deus é um Deus de multiplicação. O seu Deus ama a multiplicação. O seu Deus é o sonho dele, ver o povo dele se multiplicando, crescendo e ganhando vidas e expandindo as estacas do reino e as fronteiras do reino dele. Quando nós cantamos o seu reino vem, nós estamos dizendo isso: Senhor, eu quero entender, quero multiplicar, assim como as estrelas do céu. Queridos, esse é o projeto de Deus. Derrubem essas paredes, expandam o meu reino, multipliquem-se. Sai do conforto do banco. Eu te chamei para dar cria, eu te chamei para ganhar vidas, eu te chamei para fazer discípulos. Eu não te chamei para esquentar banco, para vir num final de semana na igreja. Eu te chamei para fazer discípulos. Eu te chamei para ganhar vidas e falar desse amor. Não existe, querido, não, sério,
Não existe outra motivação para viver a não ser essa. Jesus diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e nem ladrões escavam e roubam. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Querido, você tem que trabalhar, ok, você tem que trabalhar, tem umas continhas para pagar, não é verdade? Mas não põe seu coração nisso, querido. A sua vida não foi criada para isso, para trabalhar, pagar imposto, 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 dever o banco e pagar os outros. E, querido, não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou para se multiplicar, ganhar filhos espirituais, expandir o reino dos céus. E essa ordem, queridos, a gente negligencia isso. Já parou para pensar? Jesus, o mar está revolto, as ondas 5 metros de altura, e Jesus diz: aquieta-te. E as ondas se acalmam imediatamente. Há uma doença mortífera no corpo de alguém, e Jesus diz: sai, ser curado agora. E a doença sai. Esse homem é limpo completamente. Já parou para pensar uma onda dizendo para outra assim: ó, tem alguém dando uma ordem aí, você ouviu alguma coisa? Alguém disse alguma ordem aí? Querido, as ondas, o sol, nada resiste à ordem de Jesus. Mas já parou para pensar que a gente resiste? Ide por todo mundo, fazei discípulos, todas as nações. Ué, você ouviu alguma coisa? Estão falando comigo? Será que é comigo esse negócio? Será que não é para o pastor isso aí? Será que não é para o evangelista? Será que não é para o Ministério de Ação Missionária? Será que é comigo esse negócio? Será que está falando comigo? Percebe, queridos? Nada resiste à ordem, à voz de Jesus. Mas nós questionamos. Nós ficamos perguntando: será que é para isso mesmo? Será que é para isso que eu estou aqui? Eu só queria estar no banco confortável. Eu não queria mais nada, não. Tá bom, estou salvo. Aqui, meus filhos estão aqui. Se for só isso, não está bom, não é suficiente, não. E a gente resiste a essa ordem de Jesus, dizendo para mim e para você: multiplique-se, se multiplique, se multiplique. E você pode fazer essa pergunta aqui: por que eu? Por que tem que ser comigo? Por que eu que tenho que fazer discípulo? Por que eu que preciso me multiplicar? Olha aí, não pode ser outras pessoas? Não pode ser aquele ali ou aquela lá? Não pode ser o pastor? Por que tem que ser eu? Querido, eu vou te dar 3 motivos. 3 motivos para você se engajar na grande comissão, no sonho de Deus. Para você não terminar os seus dias aqui na terra frustrado, olhando para trás e dizer: Senhor, eu trabalhei a vida inteira e agora eu tenho essa aposentadoria pífia. Eu não conquistei nada. Meus anos passaram, olha só a minha idade. Eu não conquistei nada. Eu investi a minha energia na roda viva, trabalhando, pagando imposto, trabalhando, pagando imposto, trabalhando, pagando imposto. E sou infeliz. Porque nós precisamos, queridos, de uma visão para viver. Porque quem não tem uma visão para viver, tem uma vida fútil, inútil, medíocre. Você tem um motivo para que você entregar a sua vida hoje? Quem não tem um motivo para viver, não tem uma razão para morrer. Você tem uma causa para você morrer hoje? E se você morresse por essa causa, você ia dizer: cumpri a carreira, guardei a fé. Estou no centro da vontade de Deus. Será que o seu motivo de viver e morrer, querido, é pagar a conta? Pagar o tributo para o governo? Comprar uma casa, um carro? E tantas famílias estão empenhadas plenamente em comprar casa, em comprar carro. Não é pecado comprar casa e carro. Se fosse, muitos de nós estávamos fritos, não é verdade? Mas, queridos, não faz sentido algum investir a nossa vida em coisas que vão ficar aqui. É por isso que eu estou falando: investe na eternidade. Investe em tesouros que não corroem, em que ladrões não roubam. Investe, ganhe vidas, traga vidas para essa multidão, que haverá de estar diante de mim prostrada. Eu vou te dar 3 motivos, querido, para você se engajar nisso.
O primeiro deles é a obediência. Nós falamos sobre isso. Há uma ordem aqui, não é uma sugestão de Jesus. Não é um conselho de Jesus. Olha, se der, galera, vocês vão aí e façam discípulos, beleza? Se der tempo aí entre o ensaio do louvor e aí a sua atividade aí de evangelismo de rua, se der tempo aí da sua programação do cine alguma coisa, na casa de alguém, se der tempo da sua programação da igreja, faça discípulo, beleza? Não é uma sugestão, é uma ordem. Vá, faça discípulos, ide, fazei discípulos, ganhe pessoas, treine elas, ame elas, obedeça. As ondas não viram uma para outra, dizendo, olha, tem alguém mandando aí acalmar. Elas acalmam, elas obedecem, o céu obedece, a natureza obedece. Porque eu e você resistimos, querido. É Ele quem está te comissionando, Ele que está dizendo, vai, eu sou contigo. Há um mundo lá fora, pessoas perdidas, desesperadas, se afogando, morrendo, indo para o inferno. Querido, você entende que não é uma questão só, vai separar, não vai separar, está com o nome sujo, não está com o nome sujo. Você consegue entender que é uma questão de vida ou morte eterna, que pessoas vão passar a eternidade em morte, choro e ranger de dente, e você não faz nada, e eu também, e a igreja adormecida na luz. É uma questão de vida ou morte, e o Senhor está contando com você. Ele diz, multiplique-se, ganhe o mundo, vá pelas nações, faça discípulos. Eu te criei para isso, eu te formei para isso, essa é a sua razão de viver e morrer. É por isso que os apóstolos, quando começam a sofrer perseguição, um é decapitado, o outro é enforcado, o outro é morto, o outro é preso, e prendem eles e falam, pare de falar desse Jesus. Eles, desculpa aí, querido, você pode até me decapitar, mas eu não posso falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu não posso, eu não consigo, não dá, porque isso mudou a minha vida, mudou a minha família, mudou a minha maneira de viver, mudou a minha cultura, me deu um propósito para acordar todo dia de manhã. Eu não posso parar de falar desse amor. Eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou viver por isso. Meus dias vão ser investidos nisso. Não existe outro propósito a não ser esse. Obediência. Obediência. Seja alguém obediente, obedeça. Essa é a ordem de Jesus. Essa é a ordem. Outra coisa, gratidão. Se você não vai por obediência, querido, vai por gratidão. Onde você estaria hoje se Jesus não tivesse te encontrado na esquina ali? Onde você estaria hoje? Você teria alguma esperança hoje? Se não fosse essa mensagem que te encontrou e te constrangeu de maneira tão profunda. Se você não tivesse encontrado esse amor tão constrangedor, que te ama sem você merecer, que te salva sem você merecer, onde você estaria? Gratidão por aqueles que fizeram que você estivesse aqui nessa noite. Quem pregou para você? Quem obedeceu para que você estivesse aqui hoje? Gratidão por tantos homens e mulheres. Essa igreja existe porque um homem e disse no coração dele, eu não tenho outra razão de viver a não ser pregar o evangelho, abrir igrejas, ganhar vidas. Seu Antônio, está aqui uma geração que veio a partir desse homem, que se multiplicou, e a memória dele não vai ser esquecida. Não será esquecida. E a sua memória? Quem vai lembrar de você? Quem vai dizer, teve alguém que orou por mim, teve alguém que me constrangeu de tanto me ligar, de tanto me amar, de tanto me visitar, de tanto se preocupar comigo. Teve alguém que me amou, teve alguém que cuidou de mim, e eu devo a minha vida a ela, eu devo a minha vida em Jesus a ela. Eu só estou nessa multidão hoje porque essa pessoa pregou para mim, cuidou de mim. O Senhor quer te fazer multiplicar, querido. O Senhor quer te fazer pai de nações, de multidões. Ele diz, levanta os olhos. Levanta os olhos. Os campos já estão brancos, prontos para a ceifa. Mas falta trabalhador para essa grande seara. Quantos querem ser trabalhadores dessa grande seara? O Senhor está encontrando aqui
E tem um terceiro motivo, querido. Primeiro, obediência. O segundo, gratidão. Terceiro motivo, amor. Quando nós somos encontrados por esse amor do Pai, que não pede nada em troca, que nos constrange, nos perdoa, nos aceita. A única resposta que temos, querido, é responder por amor. De graça recebi, de graça dou. De graça recebi o perdão, de graça eu perdoo. De graça eu fui alcançado, agora eu quero alcançar pessoas. Eu quero amar pessoas. Eu quero ter o mesmo sonho do coração de Deus. O coração de Deus nunca foi construir mega templos. O coração e o sonho de Deus nunca foi construir grandes catedrais, enchendo, lotando pessoas, que muitas vezes não passa de entretenimento, que quando passa aquele momento de êxtase, estão de volta para a pornografia, estão de volta para o adultério, estão de volta para a mentira e tantas outras coisas. Não foi no âmago, no fundo do coração. Quando você encontra esse amor, querido, você não tem outra coisa para fazer, a não ser dizer: Deus, eis-me aqui. Eu estou morto para mim mesmo, agora eu vivo para Ti. Eu te amo, e se o Senhor ama pessoas, eu amo também. Se os seus sonhos são pessoas, o meu é também. Se o seu projeto é multiplicação, o meu é também. E eu quero me multiplicar. Eu quero povoar a terra de uma multidão que te adora e declara: Tu és o meu Salvador, o único Senhor da minha vida. Eu quero mostrar agora para vocês um vídeo, mais um vídeo, pedir para o Luiz me ajudar e alguém também na luz, de um filme que você provavelmente já assistiu, chamado Titanic. Quem já assistiu esse filme? A Camila, pelo cara, já deve ter assistido umas 10 vezes, né, Camila? Multiplica. Multiplica. Esse filme, queridos, tem uma cena no final que é do Jack e da Rose. Brincadeira. Mas tem sim. Mas eu quero mostrar para vocês algo muito mais profundo do que isso. Antes da gente assistir, eu queria que você respondesse uma pergunta aí. Onde está a igreja e onde estão os perdidos? Ok? Entenderam a pergunta? Você vai assistir o vídeo e vai pensar comigo. Quem é a igreja? Onde estão os perdidos? Quem são os perdidos nessa história? Rose! Nade, Rose! Eu preciso que nade! Continue nadando! Nade, Rose! Anda! Continue nadando! Anda! Suba! Suba aí! Anda! Anda, Rose! Isso, fica aí! Fica aí, Rose! Vamos ficar bem agora. Está tudo bem agora.
Os barcos vão voltar para nos pegar, Rose. Aguente só mais um pouquinho. Eles remaram para longe por causa da sucção, mas agora vão voltar. Vocês não entendem. Se voltarmos, eles vão virar o barco, vão nos afundar, estou dizendo! Ora, pare com isso. Está me assustando. Vamos, meninas, peguem o remo, vamos! Estão loucas? Estamos no meio do Atlântico Norte. Vocês querem viver ou querem morrer? Eu não estou entendendo vocês. O que há com vocês? São seus homens que estão lá. Tem muito lugar nesse barco. E vai haver um a menos nesse barco se você não fechar essa sua boca! Bem em frente, senhor. Remo! Vê alguém se mexendo? Não, senhor. Ninguém se mexendo, senhor. Verifique! Me dê o remo. Verifique com certeza. Estão mortos, senhor. Vamos em frente. Cuidado! Cuidado com os remos. Não bata neles. Tem alguém vivo aí? Alguém está me ouvindo? Tem alguém vivo aí? Esperamos demais. Continue verificando! Continue checando! Tem alguém vivo aí? Alguém está me ouvindo? Alô? Tem alguém me ouvindo? Não tem nada aqui, senhor. Alguém está me ouvindo? Eu não vou deixar de cumprir. Eu prometo. Vamos dar a volta! Quem é a igreja, queridos? Quem é a igreja? Os botes. Pessoas confortáveis no seu conforto. Se eles vierem, eles vão tombar o barco, vão mudar tudo. Vão tirar a nossa paz. Nós estamos salvos. Para quê? Criar problema, indo atrás dessas pessoas. A gente vive num mundo, queridos, que existem de fato pessoas pulando uma em cima da outra, procurando salvação, procurando uma possibilidade de salvação.
E a igreja está cheia de lugar no bote. Percebe? Cheio de lugar no bote. E a gente rejeita, diz não, ir atrás dessas pessoas que estão morrendo. Essa é a nossa única vocação como igreja, queridos. Não existe outra. A vocação do bote salva-vida é salvar vidas. A história é cruel. Esse bote salva-vida cabia 60 pessoas. A maioria dos botes do Titanic saíram com de 12 a 20 pessoas apenas. Centenas poderiam ter sido salvas. Centenas poderiam ter sido salvas. E sabe o que me chama a atenção? Sabe quem que é a igreja aqui? Quem que é a igreja? Pode voltar o slide, por favor. Sabe quem que é a igreja nesse filme? Pelo menos nesse finalzinho. O Jack. O Jack, ele dá a vida dele para salvar aquele a quem ele amava. E eu vou mostrar um texto bíblico para vocês de Jesus. É esse texto aqui, 1 João 3,16. Nisto conhecemos que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O Jack, aquele soco que ele deu foi em Satanás, que queria matar a Rose. Mas, queridos, nós somos a igreja, estamos dando a nossa vida pela salvação das pessoas. Isso tem tirado o meu sono, isso tem tirado o seu sono. Esse é o sonho de Deus. Há muito lugar nos botes das nossas células. As células vazias, começando, ok, mas tantas casas para abrir um ponto de luz, um ponto de pregação. E você pode ser um líder. Abre na minha casa, pastor. Eu quero salvar vidas. Minha casa é um bote salva-vidas. Eu quero voltar. Vai colocar a minha vida de cabeça para baixo, vai mudar tudo. Mas eu quero, esse é o meu propósito. Essa é a minha vocação. Façam discípulos, multipliquem-se. Esse é o sonho de Deus. Eu queria que você ficasse em pé, querido, fechasse os seus olhos. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido